Esse é um outro problema. Uns querem aplicar sem entender o contexto, sem entender a gramática, sem entender o que foi falado lá, e outros vão se empolgando com o processo de entender a cultura judaica, as culturas vizinhas do povo de Deus, de começar a estudar as línguas originais, o grego, o hebraico. É muito gostoso quando você vai começando a ver as ferramentas e vai entendendo o contexto literário, o contexto histórico, e deixa de aplicar. É o último movimento, mas é o último movimento que é fundamental. Você ouvir a voz de Deus, mas aplicar para o seu dia. A Bíblia não foi escrita para aumentar o seu conhecimento e até mesmo o seu conhecimento de Deus. A Bíblia, em última instância, foi escrita para revelar Deus e transformar a sua vida à imagem de Jesus, ou resgatar a sua vida para o reino da luz, o reino do alto. Então, se não tiver aplicação, se não tiver transformação, não adianta você ser PhD em Bíblia, em contexto e em línguas originais, que de nada valeu. Como diria Paulo em 1 Coríntios 13, se não tiver o amor do Cristo, esse amor ágape, de nada valeu. Você pode fazer o que for, queimar o teu corpo, falar na língua dos anjos, falar no hebraico, no grego, que você vai estar fazendo isso em vão. Bom, existem 2 pontos na Bíblia com versículos bíblicos que falam que a Bíblia foi escrita para o contexto ali da época, mas também tem verdades eternas, é para a história da humanidade. A primeira é que a própria Bíblia fala que tem que ser ensinada de geração em geração. Quando você vai lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 13, vai falar que as escrituras têm que ser lidas de tempos em tempos e serem repetidas o tempo todo para que o povo de Deus saiba as verdades eternas. Em Deuteronômio 6, versículo 7 até o versículo 25, Moisés vai mostrar que todo o ensinamento de Deus tem que ser ensinado para os filhos e para as gerações. Quando o povo de Deus é tirado do Egito, ele fala, ó, faça isso e repita esse memorial para que seus filhos, ao perguntarem por que a gente está fazendo a Páscoa, vocês possam contar a história de como Deus livrou a gente da escravidão. Quando o povo está passando pelo Rio Jordão, entrando na Terra Prometida, é a mesma coisa com Josué. Falar, faça um memorial com todos os homens, um de cada tribo de Israel, para que as próximas gerações, os filhos, perguntem por que tem esse memorial, vocês possam contar como Deus trouxe o seu povo até a Terra Prometida. O próprio Jesus, ele vai falar na grande comissão, vão, batizem, façam discípulos, ensinem as Sagradas Escrituras. Então ele está dizendo isso em Mateus e também ele vai falar em João. Eu ensino e oro por vocês, não só por vocês, as outras gerações saberem o que eu falei. Então até Jesus tinha consciência no próprio discurso que o que ele estava falando iria ser registrado e ele ora para que o Espírito Santo venha e lembre tudo que ele falou para os discípulos. Ele vai falar, o Espírito Santo vai vir para lembrar vocês. Isso faz parte da inspiração dos apóstolos. Uma outra coisa importante é que a Bíblia fala que quando a gente ouve a palavra de Deus, aplica de forma prática, esses são os que amam a Deus. Então, os que conhecem a Deus obedecem a sua palavra. Tiago, a carta de Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, se a gente só ouve a palavra, mas não pratica, a gente começa a se enganar. E até lá no Antigo Testamento já era muito claro que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 30, que o povo dele não deve só apenas ouvir a palavra, mas praticar. É assim que a gente exerce. Então, não aplicar a palavra mostra que a gente não está atingindo o objetivo final que a Bíblia foi escrita. Então, a aplicação é muito importante.